Imagine por um momento que tudo o que você acredita saber sobre Jesus Cristo seja uma ilusão cuidadosamente construída, que a figura venerada, adorada e até temida ao longo dos séculos não era uma pessoa de carne e osso, mas algo muito mais profundo e transformador. E se Jesus de Nazaré não foi um simples profeta, nem mesmo um indivíduo tangível, mas um símbolo de uma verdade ancestral oculta diante dos nossos olhos. Ao longo da história, a humanidade teceu narrativas, esculpiu mitos e construiu religiões ao redor de figuras que representam ideias transcendentais. No caso de Jesus, encontramos um enigma que vai além da materialidade, cuja história foi moldada, reinterpretada e, em muitos casos, manipulada para servir interesses que ultrapassam a simples transmissão do conhecimento espiritual. As perguntas se multiplicam como ondas em um oceano infinito. Por que sua existência física é tão difícil de provar? Como é possível que sua vida esteja repleta de lacunas inexplicáveis? E o que significa realmente a figura do Cristo no contexto da sabedoria esotérica e dos ensinamentos ocultos que atravessaram milênios? Prepare-se para desafiar sua percepção tradicional. Jesus não era uma pessoa no sentido convencional. Era, na verdade, uma manifestação de uma verdade superior, uma energia, um arquétipo que foi adotado e transformado por diversas culturas e doutrinas. Sua história se entrelaça com antigas tradições místicas. Seus ensinamentos refletem conhecimentos universais que transcendem qualquer religião. E se compreendermos sua verdadeira natureza, podemos acessar um conhecimento reservado para aqueles que buscam com o coração, não apenas com a razão, para compreender por que Jesus Cristo não era uma pessoa no sentido tradicional. Devemos nos afastar do dogma e mergulhar no labirinto da história, da filosofia e do simbolismo esotérico. Jesus de Nazaré, tal como o conhecemos, é uma construção, um reflexo de arquétipos ancestrais, mitos solares e verdades ocultas transmitidas através dos séculos como uma chama eterna que nunca se apaga. Antes do cristianismo, existiam numerosas figuras com narrativas surpreendentemente similares. Horus no Egito, Mitra na Pérsia, Krishna na Índia e Dionísio na Grécia apresentam padrões quase idênticos. Nascimentos milagrosos, figuras maternas puras, discípulos fiéis, sacrifícios e ressurreições. É uma coincidência cósmica, ou estamos diante de um código universal que se manifestou em diferentes épocas e culturas? Tomemos o caso de Horus, filho da deusa Ísis, nascido de uma concepção milagrosa e representado como o salvador do Egito. Assim como Jesus, Horus foi tentado, realizou milagres e lutou contra o mal encarnado em Sete, seu antagonista, de forma similar a como Jesus enfrenta Satanás nos evangelhos. Mitra, por sua vez, nasceu em uma caverna em 25 de dezembro, rodeado por pastores, e seu culto se espalhou pelo Império Romano, exatamente antes da chegada do cristianismo. Esses padrões repetitivos sugerem que o relato de Jesus não é um fato histórico isolado, mas a manifestação de um arquétipo eterno, o do Deus solar, o Salvador que morre e ressuscita, simbolizando a vitória da luz sobre a escuridão. É como se a humanidade guardasse em sua memória coletiva uma verdade tão profunda que se manifesta repetidamente através de diferentes culturas e épocas. Os primeiros cristãos, influenciados pelas correntes gnósticas e pelo misticismo helenístico, não concebiam Jesus como um ser de carne e osso, mas como um logos, uma emanação divina que existia além do tempo e do espaço. Filon de Alexandria, filósofo judeu contemporâneo aos primeiros seguidores de Cristo, falava do logos como a ponte entre a divindade e a humanidade, um conceito que se encaixava perfeitamente com a figura que mais tarde seria conhecida como Jesus.
Para os gnósticos, como Valentim e Basílides, Jesus era uma entidade espiritual, não um homem físico. Seus evangelhos apócrifos retratam um Cristo que ensinava o autoconhecimento como chave para alcançar a divindade, não a submissão a uma igreja. Mesmo na filosofia neoplatônica de Plotino e Proclo, encontramos a ideia de que a realidade material é apenas uma sombra de uma verdade mais elevada. Neste contexto, o Jesus histórico seria irrelevante. O que importa é o Cristo interno, a centelha divina dentro de cada ser humano, esperando para ser despertada como uma semente que aguarda a primavera para florescer. Dentro dos próprios evangelhos encontramos pistas reveladoras de que Jesus não era um personagem histórico no sentido estrito. Sua história está repleta de simbolismo astrológico profundo. Os 12 discípulos representam as 12 constelações do zodíaco. Seu nascimento sob uma estrela remete à adoração dos astros nas tradições antigas, e sua ressurreição após 3 dias reflete o ciclo do Sol no solstício de inverno. Quando o Sol morre e ressuscita, o cristianismo primitivo estava profundamente influenciado pelo culto solar. A festividade do nascimento de Jesus foi fixada em 25 de dezembro, coincidindo com o renascimento do Sol Invictus em Roma. Esta mesma estrutura simbólica se encontra em culturas que nunca tiveram contato entre si, sugerindo uma transmissão de conhecimento esotérico através de símbolos compartidos, como uma linguagem universal da alma. A pergunta-chave não é se Jesus existiu como homem físico, mas o que representa sua história no grande teatro do conhecimento humano. Se conseguirmos decifrar esse enigma, acessaremos uma verdade mais profunda, uma que nos leva além da adoração cega e nos introduz na compreensão real da consciência divina. Jesus é o arquétipo do despertar espiritual. Não é um personagem histórico aprisionado no tempo, mas um símbolo atemporal da iluminação, da redenção e do conhecimento oculto que reside no coração de cada ser humano. Para compreender a verdadeira natureza de Jesus, devemos parar de vê-lo como um personagem histórico e começar a interpretá-lo como um símbolo universal. A figura de Cristo transcende a narrativa literal e se converte em um arquétipo que representa o despertar espiritual, a iluminação e a conexão com o divino que todos carregamos dentro de nós. Em quase todas as tradições espirituais do mundo, encontramos relatos de figuras divinas associadas com o Sol, símbolo da luz, da vida e do renascimento. Jesus se encaixa perfeitamente neste padrão, compartilhando similitudes com deuses solares como Horus no Egito, Mitra na Pérsia e Krishna na Índia. Imagine que o Sol é a fonte de toda a vida. Sem sua luz, não haveria calor, crescimento, nem existência. Em muitas tradições antigas, o Sol não era visto apenas como uma estrela, mas como uma manifestação do princípio divino. Neste contexto, Cristo representa essa luz que dissipa as trevas da ignorância, como um farol que guia os navegantes perdidos na escuridão. Seu nascimento em 25 de dezembro não é um dado aleatório. Nessa data ocorre o solstício de inverno, quando o Sol parece morrer por 3 dias, antes de começar a ascender novamente no céu. Não é similar à morte e ressurreição de Jesus ao 3º dia? O simbolismo é cristalino. Jesus não é apenas um homem, mas uma representação do renascimento do espírito humano, um reflexo da eterna luta entre a escuridão e a luz dentro de cada indivíduo. Um dos emblemas mais poderosos do cristianismo é a cruz. No entanto, muito antes de ser associada com a crucificação de Jesus, a cruz já era um símbolo místico em diversas culturas. Desde a cruz egípcia, Ankh, símbolo da vida eterna, até a cruz celta, que representa a união do mundo material e espiritual, este símbolo tem sido um ponto de convergência entre o divino e o humano.
Em termos esotéricos, a cruz simboliza a intersecção entre o mundo físico, horizontal, e o mundo espiritual, vertical. Jesus crucificado na cruz não é apenas um evento histórico, mas uma metáfora profunda da experiência humana. O sofrimento necessário para transcender a matéria e alcançar o divino. Pense na vida como uma encruzilhada. Todos nós, em algum momento, nos confrontamos com situações que nos obrigam a escolher entre permanecer no material ou elevar-nos espiritualmente. A crucificação simboliza esse momento de transformação, quando o indivíduo abandona seu velho ser e renasce em uma nova consciência, como a borboleta que emerge do casulo. Em várias passagens do Evangelho, Jesus pronuncia frases como: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Antes de Abraão existir, eu sou." A chave está nas palavras "eu sou". Na tradição mística, o "eu sou" não se refere a um indivíduo, mas à consciência divina presente em cada ser humano. É o reconhecimento de que dentro de cada um de nós existe uma centelha do absoluto, um fragmento do universo, esperando para despertar. Quando Jesus diz "eu sou", não está falando de si mesmo como pessoa, mas como manifestação da divindade presente em todos. Não é um convite para adorá-lo, mas para reconhecer esse mesmo princípio em nós mesmos. Imagine que a espiritualidade é como um oceano. Cada pessoa é como uma gota dentro dele. Separadas parecem insignificantes, mas em essência, todas formam parte do mesmo todo infinito. Jesus não veio fundar uma religião, mas lembrar-nos que todos somos parte desse oceano divino. Um dos elementos mais fascinantes da figura de Jesus é sua estreita relação com os ritos iniciáticos das antigas escolas de mistério. As narrativas de sua vida refletem padrões simbólicos que encontramos em tradições egípcias, gregas, babilônicas e esotéricas, como se fosse um mapa espiritual codificado. Por exemplo, na tradição egípcia, o deus Osíris morre, desce ao submundo e ressuscita, um ciclo que simboliza a transformação da alma. Na mitologia grega, encontramos Orfeu e Dionísio, figuras que também morrem e renascem, representando a imortalidade do espírito sobre a matéria. Jesus, assim como esses personagens míticos, atravessa uma série de eventos que não apenas contam uma história, mas representam um processo espiritual profundo. O batismo no Jordão equivale aos rituais de purificação do Egito e da Índia, onde a água simboliza o renascimento espiritual. Os 40 dias no deserto representam um período de provação similar aos retiros dos xamãs e iniciados de diversas tradições. A crucificação e ressurreição refletem os antigos mistérios nos quais o iniciado devia morrer simbolicamente para renascer com uma consciência superior. Esses elementos sugerem que a história de Jesus não é um simples relato biográfico, mas uma narrativa esotérica projetada para guiar aqueles que buscam a verdade oculta. Outro aspecto pouco explorado na tradição cristã é a conexão de Jesus com a Cabala judaica e o gnosticismo, duas correntes espirituais que oferecem uma visão profundamente simbólica do universo e do ser humano. A Cabala ensina que a árvore da vida é uma estrutura mística que descreve o caminho da alma rumo à iluminação. Curiosamente, os ensinamentos de Jesus refletem muitos desses princípios. Doastium, o reino de Deus está dentro de vós. É uma referência à ideia cabalística de que a divindade não é externa, mas reside em nosso interior. Eu sou a videira, vós sois os ramos. É um conceito similar à árvore da vida, onde cada pessoa é uma extensão da divindade. O gnosticismo via Jesus como um mestre de sabedoria que ensinava como libertar-se do mundo material, dominado pelo demiurgo,
entidade que mantém a humanidade aprisionada na ilusão. Segundo os gnósticos, a verdadeira salvação não vinha da fé em um Jesus histórico, mas do conhecimento interior, gnosis, que permite ao ser humano lembrar sua natureza divina e romper o ciclo da ignorância. Outro aspecto fascinante de Jesus é sua conexão com a astrologia sagrada. Na Bíblia encontramos referências simbólicas aos signos zodiacais e à influência dos ciclos cósmicos na história da humanidade. Quando Jesus diz a seus discípulos: "Ide à cidade e encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa onde entrar." Muitos estudiosos veem nesta frase uma referência velada à mudança de era astrológica. O homem com o cântaro de água simboliza Aquário, a era que segue a de Peixes, a qual começou aproximadamente no ano 0, coincidindo com o nascimento de Jesus. Peixes, representado pelo símbolo do peixe, é um signo ligado à espiritualidade e ao sacrifício. Não é coincidência que o peixe seja um dos símbolos principais do cristianismo primitivo. Jesus, como mestre da era de Peixes, representa a compaixão, a fé e o misticismo, características deste signo zodiacal. Agora que nos encontramos na transição para a era de Aquário, muitos acreditam que a consciência humana está experimentando uma mudança, afastando-se das estruturas dogmáticas e aproximando-se de uma espiritualidade mais livre e universal. Se aceitamos a ideia de que Jesus é um símbolo arquetípico, surge uma pergunta inevitável: por que a história oficial insiste em sua existência literal? A resposta poderia estar na maneira como as religiões institucionalizadas utilizaram a figura de Cristo para consolidar poder e controle. Transformar um símbolo espiritual em uma figura histórica concreta permite criar uma estrutura de autoridade baseada na fé cega, em lugar do autoconhecimento. Desde os primeiros concílios da Igreja, muitos ensinamentos esotéricos foram excluídos, e a mensagem de Jesus se reduziu a um conjunto de dogmas. Sua história deixou de ser uma metáfora do despertar da alma e se converteu em uma história literal de obediência e redenção. Mas se olharmos além da superfície, encontramos que a figura de Cristo não pertence a nenhuma religião em particular. É um princípio universal que foi representado de diferentes maneiras ao longo do tempo. Jesus não era um simples homem, nem mesmo um profeta no sentido tradicional. Era, e é um princípio cósmico, um arquétipo que nos fala da jornada da alma, da transformação e do despertar espiritual. As chaves para entender seu verdadeiro significado não estão nos dogmas religiosos, mas nos mistérios antigos, na conexão com a natureza e na sabedoria que reside dentro de cada um de nós. Agora que exploramos a natureza simbólica de Jesus, surge a questão prática: como podemos aplicar esse conhecimento em nossa vida cotidiana? O Cristo interno não é uma crença, mas um estado de consciência que todos podemos alcançar através de práticas concretas e transformadoras. Se Jesus representa a iluminação, então sua mensagem nos convida a ativar esse mesmo potencial dentro de nós. A meditação do Eu Sou é uma prática poderosa. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e respire profundamente. A cada inalação, repita mentalmente: Eu sou, e sinta a presença dessa essência divina se expandindo dentro de você. A cada exalação, libere medos, dúvidas e limitações. Esta meditação ajuda a conectar com seu ser mais elevado, reconhecendo que a verdadeira divindade não está fora, mas em seu interior, como uma fonte inesgotável de luz e sabedoria. Um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus foi o da compaixão e do amor incondicional. A técnica da não resistência é revolucionária. Quando Jesus disse: "Se alguém te bater na face direita,
oferece-lhe também a outra. Não estava promovendo passividade, mas uma forma superior de força. Enfrente os conflitos sem reagir impulsivamente. Pratique a aceitação do que ocorre, em lugar de resistir mentalmente. Encontre maneiras criativas de transformar situações difíceis em aprendizado. Se alguém o insulta, em vez de responder com agressividade, observe sua reação interna e pergunte: o que esta situação está me ensinando sobre mim mesmo? A verdadeira força não está em vencer, mas em transcender. Assim, desenvolverá uma mente serena e poderosa, capaz de transformar energia negativa em crescimento pessoal. Jesus ensinou que o reino de Deus não vem com sinais visíveis. O reino de Deus está dentro de vós. Isto implica que o estado de plenitude, paz e abundância não é algo que devemos esperar no futuro, mas que podemos cultivar aqui e agora. Crie seu próprio reino de Deus diário. Pela manhã, antes de começar o dia, estabeleça uma intenção clara de como deseja experienciar sua realidade. Durante o dia, observe como reage às situações e ajuste-as conscientemente. À noite, reflita sobre que momentos viveu com plenitude e que aspectos pode melhorar. Essas 3 ações ajudarão a elevar sua vibração e criar uma realidade mais harmoniosa e consciente. Nem sempre é fácil aplicar esses princípios. A dúvida interna é natural. É normal se perguntar se realmente temos o potencial de despertar nossa consciência crística. Confie na experiência, não apenas no intelecto. Pratique, sinta e observe a mudança em si mesmo. O julgamento externo também é um obstáculo. Muitas pessoas não entenderão sua busca, mas você não precisa convencer ninguém. Apenas viva sua verdade e deixe que sua transformação fale por si só. Cuidado com o ego espiritual. Às vezes, ao despertar, podemos nos sentir mais iluminados que outros. Lembre-se de que o verdadeiro caminho espiritual é humildade e serviço, não superioridade. Jesus não foi apenas um personagem histórico, mas uma chave simbólica para nossa própria transformação. Ao integrar essas práticas em nossa vida, podemos experienciar seu verdadeiro ensinamento, não através da fé cega, mas da vivência pessoal. O Cristo interno não é uma crença, mas um estado de consciência que todos podemos alcançar. É a realização de que somos muito mais do que imaginamos, que carregamos dentro de nós a mesma luz que Jesus simbolizou, a mesma capacidade de transformação, a mesma conexão com o divino. Ao longo desta jornada, exploramos uma ideia que desafia crenças convencionais. Jesus não foi apenas um personagem histórico, mas um símbolo de uma verdade muito mais profunda e universal, desde seus paralelos com outras figuras divinas até seu significado como arquétipo da transformação espiritual. Vimos como sua mensagem transcende a religião e nos convida a uma experiência direta da divindade. Descobrimos que Jesus representa um estado de consciência elevada mais que uma figura histórica. Seus ensinamentos refletem conhecimentos místicos e esotéricos presentes em diversas tradições. Podemos aplicar sua mensagem em nossa vida através de práticas como a meditação do Eu Sou, a não resistência e a criação de nosso próprio reino divino interior. Mas a verdadeira pergunta não é se Jesus existiu fisicamente ou não. A pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? O despertar da consciência crística não é apenas uma ideia, é um chamado à ação. É um convite para olhar dentro de si, questionar, experimentar e, acima de tudo, viver a partir de um estado de amor, sabedoria e transcendência. Se Jesus é um símbolo de iluminação, então seu verdadeiro retorno não é um evento externo, mas um despertar dentro de cada um de nós. É a realização de que somos co-criadores de nossa realidade
que carregamos dentro de nós o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor. A chama crística não é propriedade de nenhuma religião ou doutrina. É o patrimônio sagrado da humanidade, a lembrança de nossa verdadeira natureza divina. Cada vez que escolhemos o amor em vez do medo, a compreensão em vez do julgamento, a compaixão em vez da indiferença, estamos permitindo que essa chama se acenda em nós. Este não é o fim de uma busca, mas o início de uma jornada. Uma jornada onde você é simultaneamente o buscador e o encontrado, o discípulo e o mestre, o humano e o divino. O Cristo que você busca não está em templos distantes ou em livros antigos. Está respirando dentro de você, aguardando ser reconhecido, honrado e expresso através de cada pensamento, palavra e ação.